Bom, meus irmãos, seja bem-vindo ao culto da família da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias. Você que está aqui presente, seja bem-vindo. Você que está em casa, seja bem-vindo. E essa semana nós temos, depois de muitos anos, eu acho que mais ou menos uns 10 anos, estamos voltando com o nosso congresso de jovens aqui na igreja, de adolescentes, na verdade, antigo Conacib. Nós repaginamos o nome para Intertim, né, que ficou mais moderno. E na sexta-feira a gente já começa com o Intertim. E não é por mais, né, não é por menos. Tem uma onda, né, de situações inusitadas tem acontecido com a maioria das pessoas que estão trabalhando no Intertim. E muitas pessoas ficaram doentes. Muitas pessoas ficaram doentes, e muitas pessoas ficaram, dessas muitas pessoas que ficaram doentes, muitas tiveram o mesmo problema, que são problemas nos olhos. E eu creio que o Espírito Santo tem algo para falar em relação a isso. A gente estava aqui durante a semana, os meus filhos, um ficou doente. Quem tem 2 filhos sabe como que é. Você tem 2 filhos, um fica doente, aí você, né, é um caos. Aí quando um fica bom, assim, glória a Deus, o outro fica doente. Aí é mais uma semana de caos. E no meio disso, a minha esposa, do nada, amanheceu com os olhos muito irritados. A gente achou até que fosse conjuntivite, mas não era. E aí já é outro caos, né? Porque imagine, 2 crianças doentes, uma pessoa com conjuntivite, e aí, meu irmão, toma maçaneta, álcool na maçaneta, meu irmão, um caos lá na minha casa. E há cerca de mais ou menos uns 8 dias atrás, a gente começou 15 dias de propósito lá na nossa casa, em orar alguns horários específicos para algumas coisas. E ela ficou com esse problema na vista. E eu creio que Deus tem algo para falar em relação a isso. Não bastante, eu não fiquei com esse problema na vista, porque eu fiquei tentando, né, não pegar isso, então fiquei muito, né, aflito. E aí eu fui consertar a fonte do computador do Renan Madeira, e quando eu estava consertando, voou um pedaço da fonte no meu olho. Glória a Deus. Pufo, bateu no meu olho, eu falei, não é possível, mano. Então, se não foi pela irritação, vai pela fonte. Bateu no meu olho, eu fiquei assim, não é possível. E os irmãos estão olhando para mim e falam assim, você está com um olho vermelho. Eu falei, é a fonte. E aí, anteontem, a gente estava ali preparando as coisas do Intertim. O irmão Antônio estava furando a parede para colocar algumas coisas. Caiu um pozinho abençoado. Sabe aquele pozinho abençoado da furadeira? No olho dele. E eu acho que ele foi até no hospital do olho. Então eu creio que Deus tem algo para falar em relação à visão, amém, irmãos? Glória a Deus. O que eu quero falar para vocês tem a ver com as nossas orações moverem os anjos. Quando a gente começou a fazer esse tipo de coisa lá em casa, orar em horários específicos nas viradas do dia, por exemplo, 6 da tarde, meio-dia, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite, orar por coisas específicas. Oramos nas viradas do dia. Começamos a fazer isso por um propósito pessoal lá na nossa casa. E Deus tem me falado bastante sobre o estilo de vida de oração. E que, na verdade, nós deveríamos voltar e ir quanto mais profundo nós conseguirmos ir do nosso estilo de vida de oração. Porque o que Deus tem para fazer na nossa vida, na nossa família, na minha família, na sua família, na família da igreja, tem a ver com aquilo que Ele já está fazendo, e nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo, e o nosso papel é nos unir com aquilo que Deus já está fazendo, e nós precisamos aumentar a nossa vida de oração, meus irmãos. Nós precisamos aumentar a carga de oração da igreja. Nós precisamos aumentar a carga de oração da igreja, começando pela nossa família. Nós precisamos voltar a ter aqueles cultos que nós tínhamos há um tempo atrás, que eram cultos domésticos,
Nós precisamos voltar a orar em família, nós precisamos voltar a colocar as nossas mãos sobre as pessoas da nossa casa e interceder para que as coisas mudem, interceder para que as pessoas possam ser curadas, enfim, interceder para que Deus possa agir. E isso vai tocar a igreja, porque a igreja é uma família. Então, nós precisamos começar a aumentar a nossa carga de oração pessoal. Faz sentido para você? Amém? Eu estava conversando com um pastor amigo meu semana passada. Estava eu e Tati conversando com ele acerca da vida, acerca, né, de ministério, acerca da nossa vida mesmo. E esse pastor falou algo muito importante para mim, para a gente. Ele falou assim: olha, eu sinto que vocês precisam ir mais fundo na oração. Vocês já falam sobre isso, vocês pregam sobre isso, vocês ensinam sobre isso por muitos anos, mas Deus está chamando vocês para ir um pouco mais fundo. Vocês precisam fazer coisas literais, como, por exemplo, andar e pegar os filhos de vocês, colocar a mão sobre eles, botar a mão na cabeça deles e orar, e começar a clamar para que essas coisas possam acontecer. E realmente eu comecei a perceber, eu falei, cara, alguns anos atrás, eu tinha muito mais ousadia na minha oração, eu tinha muito mais ousadia no meu estilo de vida, eu tinha muito mais ousadia em muitas coisas. Mas eu vou dar uma desculpa, você vai dar outra desculpa. Nós temos várias desculpas, como por exemplo, a pandemia, ou nós vamos dar uma desculpa de o trabalho, nós temos muita coisa para fazer, ou cara, eu não consigo porque eu estou estudando para o Enem, enfim, você sempre tem algo para fazer, você vai dar a sua desculpa e o Senhor sabe aquilo ali. Só que eu creio que o que o Senhor tem falado para mim não tem a ver somente com a minha família, mas tem a ver com a sua família também. E eu creio que o que Deus liberou, falou comigo, eu quero compartilhar com vocês, eu creio que vai abençoar a sua vida. Sabe, a visão ou o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a sua família, a vontade de Deus para a sua vida tem a ver com você entrar dentro do seu quarto e ter realmente uma vida de oração. Talvez você não esteja conseguindo entender o que Deus está fazendo em algumas áreas da sua vida. Talvez você não esteja conseguindo entender o porquê que algumas coisas têm acontecido na sua vida, ou porque algumas coisas não aconteceram na sua vida. Mas talvez seja porque nós precisamos aumentar a nossa carga de oração e jejum. Então, como nós podemos fazer isso? Como a gente pode manter um estilo de vida de jejum e oração em pleno 2022, onde você precisa trabalhar em 3, 4 coisas ao mesmo tempo? Como manter um estilo de vida de oração e jejum em 2022, quando praticamente muitas pessoas da sua família podem ter morrido por causa da pandemia, ou você pode ter perdido o seu emprego, ou você foi realocado de lugar, muita coisa aconteceu e está talvez um caos na sua vida? Como você consegue manter um estilo de vida de jejum e oração? Daniel capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte. Daniel capítulo 6, versículo 10, se você quiser abrir. Daniel 6, 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, dando graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Antes de eu vir para cá, quando eu estava vindo para cá, o meu filho estava assistindo Midinho, o Pequeno Missionário. Não sei se você já viu isso aí, se você tem filho pequeno, provavelmente ele assiste isso aí. Tomara que assista. Midinho, o Pequeno Missionário. E estava dando a história de Daniel. E eu falei, uau, é de Deus. E o que estava acontecendo? Daniel,
ele tinha um estilo de vida de jejum e oração. Ele era uma pessoa que orava muito. Daniel orava demais. O Daniel estava sempre orando, e a sua oração fez com que as pessoas que estavam com ele usassem isso contra ele. Viram que o rei gostava muito de Daniel, viram que a vida de Daniel prosperava. Daniel, ele jejuou e ele não comeu as comidas, as iguarias que o rei estava dando de bom e do melhor para que aquelas pessoas ficassem mais saudáveis. Ele fez um jejum, não comeu aquilo ali, e ele estava mais saudável do que aquelas pessoas. Daniel, ele jejuava e orava, e a sua vida prosperava, e as pessoas começaram a ficar com problemas com Daniel. Por quê? Porque Daniel começou a se destacar. Deus começou a fazer com que a sua vida prosperasse por causa da oração e do jejum. E eles perceberam que Daniel orava 3 vezes por dia e tiveram uma ideia: nós precisamos fazer com que Daniel pare de orar. Porque se Daniel parar de orar, a gente consegue chegar ali onde ele está. Então o que a gente faz para ele parar de orar? A gente vai no rei e fala assim: rei, vamos fazer um decreto aqui para que o Senhor seja adorado, e durante um certo tempo ninguém possa orar para nenhum outro rei, só posso orar para você, ninguém pode orar para nenhum outro Deus. E o rei foi e assinou aquele decreto. Sabe o que aconteceu? Logo depois que todo mundo sabia que isso ia acontecer, versículo 10, Daniel, quando ele soube que o edito estava assinado, ele entrou na sua casa. Na casa dele haviam janelas abertas do lado de Jerusalém, e ele orava 3 vezes no dia, se colocava de joelho e dava graças diante de Deus, como ele costumava fazer. Sabe, meu irmão, Daniel, ele não parou de orar quando as coisas ficaram difíceis. Quando as coisas estavam ruins, quando ele nem tinha tempo para fazer, ele orava. E quando foi baixado um decreto de quem orar vai para a cova dos leões, Daniel continuou orando. Preste atenção, Daniel, ele era um refugiado, transformado em escravo, que ele tinha uma vida com diversas situações difíceis, muito mais difíceis que as nossas. E essas situações da vida de Daniel poderia facilmente levá-lo a desistir de estar diante de Deus. Essas situações de Daniel poderia levá-lo a não querer mais orar e se trancar num lugar dizendo assim: olha, eu não quero mais saber de Deus. Mas mesmo assim, em meio a essa grande dificuldade, ele começa a permanecer no lugar de oração e nos ensina que nós podemos fazer isso. Então a resposta para todos os questionamentos que eu fiz, por exemplo, como é que em 2022, no meio desse caos, como é possível manter um estilo de vida de oração? É o seguinte: será que as situações que estão rodeando a nossa vida agora, nesse ano, são muito mais difíceis do que as situações que rodeavam a vida de Daniel? Será que as ocupações que você tem, você fala assim: olha, mas eu preciso estudar para o vestibular, olha, mas eu trabalho na rua, olha, mas eu trabalho em 3 empregos, olha, eu dou plantão, trabalho, meu irmão, 24 horas por dia, meu irmão. Será que tudo isso que você faz se compara à vida de um escravo? Tudo bem, muitas vezes a gente tem uma vida de oração resumida em buscar respostas de Deus. Por exemplo, precisamos de uma resposta de Deus, então vamos orar em horários específicos. Precisamos de uma resposta de Deus, vamos então fazer uma campanha de 40 dias de jejum. Vamos confessar os nossos pecados, vamos buscar respostas de Deus imediatas em situações que a gente está enfrentando. E Deus, ele vai nos responder. A gente faz isso, porém, Deus, ele está muito mais interessado na nossa constância, meus irmãos. Deus está interessado na nossa continuidade, na nossa constância na sua presença. Ele está muito mais interessado na constância do que na velocidade em te responder alguma coisa. Sabe, Jesus nunca disse na Bíblia que seria rápido. Jesus nunca disse na Bíblia que seria fácil. Pelo contrário, quando você começa a perceber diante das Escrituras que a Bíblia está mais nos empurrando a permanecer há muito tempo em oração, sede paciência na tribulação, perseverar na oração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Você percebe que Deus se agrada de um coração que prioriza desenvolver um estilo de vida de oração e jejum. Perdão. Por isso que Daniel prosperava. Daniel capítulo 9, versículo 20 a 23 diz assim: estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, um pouco mais para frente, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Meu irmão, Daniel estava orando no capítulo 9, no capítulo 10 ele soube de um decreto que ele não poderia, no capítulo 6 ele soube de um decreto que ele não poderia mais orar, e logo no capítulo 9, porque ele estava continuando a orar, porque ele estava permanecendo no lugar de oração, Deus envia um anjo, e começa a falar com ele, e diz revelações acerca do fim dos tempos, coisas que a gente ainda nem viveu. Daniel já começou a ter. O livro de Daniel é um dos livros mais ricos na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. O livro de Daniel, ele correlaciona com muitos versículos de Apocalipse, com muitos textos de Apocalipse, muitas coisas que vão acontecer. O livro de Daniel é um livro muito profético para o final dos tempos, para o fim dos tempos. Então lá atrás Daniel estava orando, e por manter um estilo de vida de jejum e oração, ele era próspero, ele era amado, e ele ouviu coisas acerca do futuro. Sabe, meu irmão, quando a gente decide viver uma vida, desenvolver um estilo de vida de jejum e oração, priorizando receber, não somente, não priorizando receber uma resposta imediata, mas priorizando algo que a gente possa fazer a longo prazo, algo que Deus quer que a gente possa fazer, a gente vai começar a conhecer os afetos de Deus por nós. Daniel, ele não orava para que Deus pudesse agir na vida dele ali e realmente resolver uma situação que ele estava vivendo naquele momento. Daniel, ele orava porque ele queria estar perto de Deus, e Deus olhou isso e falou para ele: olha, sabe o que eu sinto por você? Você é muito amado. Eu vou falar um negócio para você, meu irmão. Você sabe que você é amado por Deus, você já viu os pastores dizendo para você que você é amado por Deus, você já leu na Bíblia que você é amado por Deus, mas você já imagina Deus enviar um anjo para você dizendo assim: ei, Rosana, você é amada por Deus. Imagina, meu irmão, ele já sabia que ele era amado por Deus, mas olha só, Deus enviou um anjo para dizer para ele que ele era amado por Deus. Sabe, Deus quer entregar o coração dele para nós. Deus quer dizer para nós coisas lindas, e isso só acontece quando nós permanecemos no lugar de oração, meus irmãos. Deus quer revelar coisas para você, Deus quer falar coisas bonitas para você, Deus quer revelar a vontade dele para você, mas isso só acontece quando você conhece quem é Deus, e quando você persevera no lugar de oração. As respostas às nossas orações podem até mesmo ser boas, mas quando nós conhecemos os sentimentos de Deus, elas se tornam secundárias. É muito legal quando as coisas que a gente colocou na nossa lista de oração, ou nas coisas que a gente colocou quando a gente vai orar em horários específicos para que as coisas Deus possa responder. É muito legal quando isso acontece. É muito legal quando você vem aqui na frente orar, né, nos domingos, e alguém fala para você que a sua oração está sendo respondida, que Deus ouviu a sua oração. É muito legal quando você está orando por algo e Deus manda uma pessoa da igreja que não sabe sobre aquilo falar assim: olha, sabe de uma coisa, eu estava orando por você e Deus falou que aquilo que você está orando, cara, aquilo vai se cumprir. Já aconteceu com você, de alguém chegar para você e falar algo que você estava orando, ou te confirmar algo que você estava orando? Isso é muito bom. Mas conhecer os sentimentos de Deus, ou seja, sabe, conhecer aquilo que Deus sente por você é muito melhor. E quando nós sabemos disso e conhecemos isso, quando nós temos acesso a isso, meus irmãos,
Essas coisas muito boas ficam em segundo plano. Daniel capítulo 10 diz assim, versículo 4, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas, e no dia 24 do primeiro mês, daí para lá continua Daniel capítulo 4, ou seja, ele se ungiu com unguento, ele se dedicou a uma vida de oração. A principal base para o desenvolvimento de uma vida como a de Daniel é conhecer o que Deus sente por você. Daniel, ele ouviu o que Deus sentia por ele ali no capítulo 9, e no capítulo 10 ele se ungiu e se consagrou e se dedicou ainda mais. Ou seja, se nós precisamos aumentar a nossa carga de oração, se nós precisamos entrar ainda mais fundo no que Deus tem para nós, isso vai muito ao encontro quando nós conhecemos e ouvimos de Deus o que Ele sente por nós. O combustível para uma vida de oração são os sentimentos de Deus para conosco. Sabe, meu irmão, quem busca um estilo de vida de oração está buscando ser muito mais influente no céu do que na terra. E eu creio que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, essa é a vontade de Deus para você, para a sua família. Mas então outras coisas se levantam contra a nossa vida de oração. Aqueles irmãos se levantaram contra a vida do Daniel, porque ele orava. Por quê? Porque a ideia, meu irmão, é parar a sua vida de oração. O trabalho é não deixar você orar. Se você não ora, não tem problema. Você pode continuar trabalhando no seu ministério, na igreja, que está tudo ok. Você está totalmente desconectado de Deus. O diabo não precisa fazer muita coisa para fazer dar errado o seu ministério. O seu ministério já está errado. Porque você não ora, você não tem uma vida de oração. E quando eu falo ministério, eu não estou falando coisas da igreja. Estou falando, pode ser a sua vocação, coisas que você faz fora. Então, a ideia é te tirar do lugar de oração. Então, quais são as 3 principais coisas que se levantam contra um estilo de oração? Primeira coisa que se levanta contra um estilo de vida de oração é a nossa fraqueza. Nossa fraqueza, meu irmão. Segunda, oração sem unção. A nossa falta de sentir uma interação com o Espírito Santo. Sabe quando você está orando e parece que ninguém está ouvindo? Terceiro, nossa falta de fé. A gente para de orar porque a gente não acredita que as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, sobre as nossas fraquezas, eu queria dizer para você que as orações fracas, sim, elas importam. Deus, ele se agrada quando você gasta tempo no lugar de oração. Deus se agrada, é isso que agrada os céus, isso que agrada a Deus. As orações fracas, elas movem Deus ao seu favor. Olha, mas eu não estou me sentindo muito bem para orar, eu vou fazer uma oração, não sei como é que eu vou fazer para orar, eu vou sair daqui da minha casa, vou chegar lá, vou reunir minha família, mas não tem clima para orar, sabe assim, ainda não tem aquele clima. Claro, meu irmão, você precisa criar esse clima. É muito legal quando você chega num lugar, por exemplo, numa igreja ou numa reunião de oração, você já sente assim, aquele clima propício à oração. Você vê que, por exemplo, você vem aqui de manhã na igreja. Quando você chega aqui de manhã, de terça a sexta, as irmãs estão orando lá 8 horas da manhã. Se você chegar 8 horas da manhã na igreja, você vai perceber que existe um clima para orar. Está lá a irmã Sandra orando, está a irmã Sirlene, as outras irmãs estão orando, então cria-se um clima para orar. É muito bom, muito fácil você se conectar na reunião de oração pela manhã, porque as irmãs estão ali há quanto tempo criando esse clima? Há anos. Quantos anos a irmã Ana Pombo sustentou essa reunião de oração? Mas vocês acham que as reuniões de oração de 8 horas da manhã na igreja sempre foram esse clima legal de oração? Claro que não. No início provavelmente não tinha clima para orar, no início talvez não soubesse nem como ir orar, talvez no início não soubesse nem como iam fazer, mas a perseverança dessas mulheres, dessas mulheres de oração, que até hoje estão orando lá embaixo, fizeram que 8 horas da manhã, de 8 às 9, de terça a sexta, fosse criado um clima
para que você pudesse orar. E é muito fácil você orar quando você está num clima desse. Por exemplo, nós temos uma sala que há muitos anos atrás a gente fez e nós colocamos uma placa chamada Sala de Oração. E por muitos anos lá atrás essa sala foi movimentada durante alguns dias, principalmente na hora do culto. Enquanto o pastor estava pregando aqui, algumas irmãs estavam naquela sala lá intercedendo. E eu não sei você, alguém já conseguiu entrar algum domingo nessa sala de oração quando aquelas irmãs estavam lá? Levanta sua mão, quem já foi lá nessa época? Tem algumas pessoas aqui. Não era fácil orar, porque quando você chegava lá, já existia um clima para oração. Já existia um ambiente de oração. Você entrava naquele lugar, você não estava pensando na comida que você ia comer, você não entrava naquele lugar pensando nas contas que você ia ter que pagar. Quando você entrava naquele lugar, você olhava as irmãs orando ali, a única coisa que vinha na sua cabeça, olha, eu preciso orar também. E você já entrava e começava a orar. Mas quando você for fazer isso na sua casa, com a sua família, não é esse clima que vai estar lá. Claro que não. Quando você chegar em casa para orar com a sua família, vai estar todo mundo, você vai estar chateado porque o seu time perdeu, você vai ficar chateado porque alguma coisa você tem que resolver amanhã, sabe? Os seus filhos estão, não querendo dormir, está um caos na sua casa, aquela barulheira, o seu vizinho ouvindo pagode alto demais, e você não consegue parar, não se concentrar, meu irmão, é terrível. E aí como é que você consegue? Meu irmão, nos primeiros dias é terrível mesmo. Eu me lembro quando eu me mudei de Vitória para morar em Vila Velha. Eu fui morar num lugar, e quando eu cheguei lá para morar, eu entrei num apartamento, e o que me chamou a atenção era paz. Eu entrei no apartamento, eu falei assim, uau, que paz, silêncio. É aqui que eu vou morar, bênção. Fiz a minha mudança, vim aqui eu tinha feito uma cirurgia, então eu vim para cá, passei uma semana aqui com os irmãos, voltei para lá. Quando eu voltei, meu irmão, para Vila Velha, eu descobri que na porta, na janela do meu apartamento, embaixo assim, mais para o lado, tinha um pagode, sexta, sábado e domingo, alto demais, assim, e irmãos, era terrível. E aí eu e Tati íamos tentar fazer o devocional, então a gente fechava a porta da sala, da varanda, para tentar fazer o devocional, fechava a janela, e aí quando você estava orando, estava tocando uma música do molejo. E se você já conhece a música, é impossível você orar, porque a música fica na sua cabeça. Você está tentando orar e está um cara lá com o microfone cantando Raça Negra, um exemplo, e cantando alto, desafinado, e você não consegue orar porque aquela música você conhece, que você já ouviu várias vezes, e passa na sua cabeça aquela música e o cara cantando desafinado, meu irmão, era um caos. Aí a gente só conseguia orar com fone, botava um fone, uma música alta de Deus no ouvido, e aí você se concentrava, agora eu vou conseguir orar. Mas você precisava manter esse clima. Você vai chegar na sua casa para orar, meu irmão, você vai ter muita dificuldade de orar, mas você precisa criar esse ambiente na sua família, amém? Um amigo meu, pastor, me ligou e disse assim, olha, você precisa entrar no movimento de oração e mergulhar novamente. E eu falei assim, rapaz, às vezes aqui está meio sem clima para a gente conseguir orar, tem uns barulhos aqui. Ele falou assim, se você não tem esse ambiente, crie esse ambiente. Crie esse ambiente. Então a nossa fraqueza é a primeira coisa. A segunda coisa que nos atrapalha de orar é oração sem unção. Por exemplo, está lá em Atos capítulo 10. Havia um homem em Cesareia chamado Cornélio. Ele é piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, ele era temente a Deus e fazia muitas esmolas ao povo. E continuamente ele orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, quem é o Senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido aos céus para a memória diante de Deus. Meus irmãos, preste atenção, em Atos capítulo 10, uma pessoa que nem era judeu, uma pessoa que nem tinha conhecido Jesus, uma pessoa que estava, aleatória ao que estava acontecendo, ela orava a Deus. Deus mandou um anjo para falar que as orações e as esmolas deles tinham subido diante de Deus. Cornélio era alguém que mobilizava oração, justiça na sua cidade.
E ele se tornou ali um memorial diante de Deus. A casa de Cornélio se tornou uma casa de um altar. Subia orações na casa de Cornélio até Deus. Mesmo sem ele ter ainda recebido o Espírito Santo, ele não era um judeu. Mas por causa da oração dele, ele não andou com Jesus. Não existia a Bíblia, não existia o Novo Testamento na época de Cornélio. Ele nem sabia quem era Jesus. Ele nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Mas por causa das orações dele, Deus enviou Pedro para levar a mensagem do reino até Cornélio. E ele e a sua família foram batizados. Sabe, meu irmão, oração sem unção move os anjos ao nosso favor também. Se Deus moveu os anjos a favor de Cornélio, que não conhecia Jesus, que não tinha o Espírito Santo, que não era judeu, Deus mandou um anjo para dizer para ele que as orações dele estavam chegando até os céus. Eu quero dizer uma coisa para você: oração sem unção chega até o céu, e oração sem unção move os anjos. O que precisa ter é um altar. Você precisa ter um altar e constância. Olha, eu estou reunindo a minha família aqui para orar, mas é chato. A gente começa a orar e a gente ora 1 minuto. É aquela oração que ninguém consegue mais fluir. Meu irmão, comece com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Fique 1 ano orando 2 minutos, mas fique 1 ano orando. Crie um ambiente na sua casa, crie um altar de oração na sua casa. Crie um lugar em que Deus veja que está subindo orações daquele lugar. Quem sabe um dia Deus mande uma mensagem para você dizendo assim: ei, você é amado. Ou ei, as suas orações estão subindo aos céus. Eu não estou dizendo que vai aparecer um anjo na sua casa, que seria muito legal se isso acontecesse. Mas Deus pode enviar, meu irmão, alguém que vai ligar para você e vai falar assim: olha, enquanto você estava aí, Deus falou comigo aqui na minha casa para dizer que as suas orações estão chegando nos céus. Nossa fraqueza, nossa falta de unção e, último, nossa falta de fé. Se a gente quiser ter um estilo de vida de igreja, um estilo de vida de igreja como a igreja primitiva, muitos irmãos falam: não, legal era a igreja primitiva, a igreja de Atos. Show! Se a gente quer ter aquilo que acontecia em Atos hoje, na nossa família, nós precisamos orar como a igreja de Atos orava. Atos capítulo 12, versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, Pedro estava preso e a igreja estava orando. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, despertou Pedro e disse: levanta-te depressa. E caíram as mãos, as cadeias dele, e disse o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas, ou seja, coloque seus calçados, lança as tuas costas a capa e segue-me. Coloque a sua capa e venha comigo. E saindo o seguia, e não sabia se era real, mas cuidava que via alguma visão. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe subiu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua. E Pedro tornando a si disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Pedro está batendo na porta, e está todo mundo orando, e Pedro está batendo na porta, e Rode chega até a porta, e conhecendo a voz de Pedro, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Uma pausa aqui, eu imagino o desespero de Pedro, tentando entrar na porta, tentando entrar na casa, batendo, as irmãs orando, uma irmã ouviu, em vez de abrir a porta, correu para dentro. E ela disse... E disseram para ela, estás fora de si, mas ela afirmava que era, e eles diziam: é o seu anjo. E Atos capítulo 12, versículo 5 a 15, ou seja, aquelas pessoas estavam orando, olha, a igreja estava orando para que Deus fizesse alguma coisa. Deus já tinha libertado Pedro estava na porta da reunião para entrar, uma pessoa ouviu a voz de Pedro, não abriu a porta, a Rode foi lá dizer assim: olha, Pedro está na porta. Não sei até hoje porque ela não abriu a porta. Eu vou perguntar isso a ela quando chegar no céu. E os irmãos falam assim: não, ela não é ele não. Ou seja,
Talvez aquela oração, eles nem estavam acreditando que Deus podia estar fazendo aquilo ali. Trazendo, contextualizando, como diz o pastor Marcos, contextualizando. Preste atenção, a gente vem fazer várias orações aqui na igreja, a gente faz orações aqui agora, a gente estava aqui, os adolescentes orando por você estava fazendo orações, pedindo para que Deus possa fazer algo. Sabe o que pode ter acontecido? Enquanto você estava orando aqui, pedindo por algo, talvez era para ser algo, talvez esse algo fosse a libertação de Pedro. Por exemplo, você estava orando aqui pela libertação de Pedro. Pedro já está livre, está querendo entrar dentro da sua casa. Enquanto você está orando, Deus já fez e você ainda nem acredita que Deus pode fazer. Sabe uma coisa, meu irmão? Muitas coisas que vocês têm orado aqui na igreja, Deus já está fazendo. Muitas coisas que você tem colocado diante de Deus, Deus já está fazendo. Muitas vezes você não tem fé para que aquilo aconteça, mas Deus mesmo assim já está fazendo. Glória a Deus. Então, orações, mesmo quando são feitas sem muita fé, movem os anjos. Por quê? Porque a eficácia da nossa oração, meu irmão, está no nome de quem elas são feitas, não por quem elas são feitas. A eficácia da oração está no nome de Jesus, não está em mim. Eu oro em nome de Jesus. A minha fé pode ser tão pequena como Pedro tinha ali, capaz de dar alguns passos sobre as águas, mas se minha fé for bem pequena, a minha oração, mesmo com a fé pequena, já é capaz de eu conseguir dar alguns passos sobre as águas. Quero terminar por aqui. Sabe, é isso que Deus está querendo fazer com a gente. É isso que Deus está querendo fazer com a minha família, é isso que Deus quer fazer com a sua família e, consequentemente, com a igreja, consequentemente, com nosso bairro e com toda a terra. Deus está nos chamando para um estilo de vida de oração, meus irmãos. Deus está nos chamando para que a gente possa reunir a nossa família em casa e começar uma reunião de oração na nossa casa. Deus está nos chamando para que a gente possa fazer aquilo novamente como a gente fazia. Talvez o seu pai fazia isso com você e foi se perdendo esse hábito, mas talvez, sabe, meu irmão, por que a gente não volta com os cultos domésticos? Por que a gente tem tanta dificuldade de voltar com orações? Por que a gente tem tanta dificuldade de reunir? Porque a gente acha que as nossas orações, é porque a gente acha chata essa reunião, porque muitas vezes a gente não tem unção para fazer, e por muitas vezes a gente não tem fé que Deus vai resolver os nossos problemas. E eu quero dizer para você, mesmo sem unção, mesmo com oração fraca e mesmo sem fé, todas essas orações têm poder para mover anjos ao seu favor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas famílias. Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê forças para que possamos ser perseverantes. Nos ajude a suportar e criar os ambientes. Nos ajude a criar um ambiente. Queremos criar um ambiente de oração. Peça a Deus isso aí. Deus, eu quero criar um ambiente de oração. Eu quero criar um ambiente de oração. Me dê persistência. Se você está perto da sua esposa, ore com ela. Se você está perto da sua família, dos seus filhos, ore junto aí agora. Vamos orar em família. Se você está aí em família, ore aí. Pode orar alto aí com ela para que um consiga ouvir o outro. Ore assim, Deus nos dê persistência para que possamos levantar um altar de oração e de adoração na nossa casa. Nos dê persistência. Você que está em casa aí, assistindo a live com a gente, participando do culto, ore aí com sua família. Vamos orar agora pelas nossas famílias, vamos orar juntos. Ore assim, Senhor, me dê persistência, nos dê ousadia, nos dê unção para que a gente consiga manter esse altar. Queremos levantar um altar aqui. Queremos levantar um altar, Pai, nos dê força, mesmo nas reuniões que não são tão agradáveis, que não são tão participativas, mesmo nas reuniões que não tem unção,
Quando nós nos sentimos fracos, nós oramos, Pai, libere a tua força sobre nós, libere a tua ousadia sobre nós. Queremos levantar um altar de oração da nossa casa. Nos ajude a começar. É isso, meu irmão, que vai fazer com que a sua casa seja fortalecida, que a igreja do Senhor seja fortalecida. Salmos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Uma outra versão diz que os anjos do Senhor fazem um círculo em volta de nós enquanto oramos. É isso que nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.